A surpreendente virada do milionário e do mendigo que esperou 10 anos pela negra apaixonada. Rafael, o homem que acumulou milhões em negócios, era conhecido numa São Paulo frenética como uma figura pública inabalável, impecável, intocável. Mas por trás daquela rotina desenfreada, envolvendo reuniões em arranha-céus, jantares de gala e campanhas beneficentes, escondia-se uma solidão brutal, seca, incômoda. Era como a toda hora ele sentisse falta de algo, ou melhor, de alguém. E esse alguém era Camila, a mulher que amou numa intensidade brutal, que desapareceu da vida dele há exatos 10 anos, deixando um vazio que nenhum sucesso conseguiu preencher. Naquela tarde, o céu cinza, pesado, pendurado como uma ameaça, parecia sussurrar que algo estava prestes a mudar. Rafael estava no seu apartamento luxuoso, os dedos trêmulos ajeitando a abotoadura, o olhar perdido na janela embaçada. Era o dia do maior evento beneficente que já organizara. Uma celebração que prometia reforçar. No clube, Camila? Ele mal conseguia conectar o dia agitado que tinha pela frente com aquela história que só parecia nascer do nada. Era irresistível, perigoso. O relógio na parede fez tic-tac alto demais. Rafael decidiu que precisava tirar essa dúvida da cabeça e, sem muitos pensamentos, se arrumou para sair. No caminho, a ansiedade lhe apertava o peito a cada passo. A cidade lá fora não tinha mudado, mas algo em Rafael já começava a rachar. Quando chegou ao clube, o ambiente estava cheio de pessoas que ele conhecia só de vista. Empresários, jornalistas, figuras do alto escalão social. Mas não era a festa que ele esperava. Ali, no canto menos iluminado, Camila estava. Porém, não era a mesma mulher que ele lembrava. O rosto dela estava pálido, cansado, a expressão carregava um peso que não parecia o dela um dia ser. Antes que pudesse falar, um grito cortou o salão. Você sabe o que ele fez? Não sabe? O homem se aproximou, tão frio que parecia que o gelo subia pela pele de Rafael. Antes que pudesse reagir, algo estourou dentro de Rafael. O homem caído não era um estranho. Era Pedro, irmão secreto de Camila. Alguém que Rafael jamais soube que existia. E agora estava morrendo ali, na sua frente, com um segredo devastador há mais de uma década. Camila apareceu ao lado dele, o rosto coberto por lágrimas, mas não de tristeza, de raiva e desespero coletivo. "Por que você mentiu?" ela gritou. "Por que escondeu tudo?" Rafael estava imóvel, o mundo ruindo junto daquele grito. Cada peça da vida que ele acreditava montar com sucesso e controle começava a desmoronar em frações de segundo. Ele olhou para Camila, depois para Pedro, que soltava o último suspiro. E então, num sussurro quase inaudível, a mulher disse:
tem mais. Ele sabia exatamente onde era. O barzinho escondido atrás do velho teatro, onde os dois riam, sonhavam e faziam planos há mais de uma década. O tempo parecia se arrastar até lá. Cada passo até o local era marcado pela ansiedade. Um frio que queimava no estômago. As ruas já desertas batucavam um silêncio pesado no ouvido. Quando ele chegou, o cheiro de bebida barata misturava com a noite úmida e o eco dos passos apressados. Camila estava encostada no balcão, o rosto iluminado só pelo fraco neon vermelho. Ela levantou os olhos, 2 buracos fundos que não reconhecia mais. O sorriso tímido desapareceu quando viu Rafael se aproximar. O coração dele saltou. Algo naquele olhar avisava que ia acontecer uma bomba. "Por que me trouxe aqui?" ele perguntou, a voz rouca. "Tem algo que você não está me contando, não é?" Ela engoliu em seco e se virou, pegando uma pequena caixa de dentro da bolsa. Rafael sentiu um arrepio estranho na espinha. O tempo parou quando ela estendeu a mão. "Isso é para você." A palavra soou pesada, quase sussurrada. Ele abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma chave pequena, antiga, enferrujada, e um pedaço de papel com um endereço. Camila olhou direto nos olhos dele. Está na hora de saber a verdade sobre Pedro. Rafael franziu o senho, o coração tropeçou. "O que você quer dizer?" Mas antes que ele pudesse se mexer, o outro homem gritou: "Pega ele!" e correu atrás de Rafael. Ele correu, sentindo a respiração falhar, o suor gelado escorrer pelas costas. O bar virou um caos. Copos caindo, pessoas gritando, a sombra da morte dançando entre elas. No beco de trás, Rafael foi encurralado. Mas ali, parando para olhar nos olhos do agressor, algo paralisou ambos. Era o irmão do homem que caíra no clube, alguém que ele achava que estava morto. "Então, é você!" A voz dele era um sussurro cortante como faca. O culpado por tudo. Rafael engoliu em seco. "O mundo girando. Tudo o que você sabe. Tudo o que você acredita." O homem sorriu cruel. "É uma mentira." Um homem que há anos manipulava tudo, até as pessoas que dizia amar. O grito agudo de Camila cortou a noite. "Por que fez isso? Por que mentiu tanto, Rafael?" Ela avançou contra ele, mas a mulher de rosto igual ao dela parou o passo, segurando-a com força desumana. "Não é só amor, Rafael. Isso é controle, é poder. Você destruiu tudo, inclusive a verdade de Camila." O tempo pareceu congelar. Rafael caiu para trás. O tiro que o atingira doía demais. Mas a facada da traição doeu ainda mais.
O que ele acreditava ser uma história de amor e segredos era um jogo perverso de manipulação. Camila nunca foi só a vítima. E ele, o herói? A parede atrás deles explodiu em destroços. Uma nuvem de poeira e fogo que engoliu tudo. Rafael sentiu o impacto, a dor dobrar, o mundo girar até preto completo. Quando a fumaça baixou, uma coisa ficou clara. Rafael não estava mais ali. No lugar do corpo dele, só havia uma pilha de escombros e a chave, caída no chão, brilhando sob a luz dos postes trêmulos. Mas o efeito daquela explosão não foi só físico. Do outro lado da rua, camuflado na sombra de um poste, um homem observava tudo. Um sorriso triste se abrindo no rosto. Com um telefone na mão, ele murmurou: "Começou, e eu tenho tudo registrado. Agora, finalmente, ninguém vai mentir pra mim." A câmera deu um zoom lento naquele homem. Não era outro senão Pedro, o verdadeiro Pedro. Ou alguém que se fazia passar por ele. Essas estavam só começando a cair por terra. Mas uma coisa era certa. Ninguém mais conseguiria olhar para aquela história, nem para aquela cidade do mesmo jeito. Nem para si mesmos. E naquele momento, enquanto o brilho azul das sirenes iluminava o beco, uma pergunta martelava fundo na cabeça de quem ouviu o que havia acontecido. Se Rafael não era quem pensávamos, será que algum deles realmente era inocente? O jogo vira de vez, e o coração da cidade não tem mais onde se esconder. A explosão abalou tudo. O ar ficou pesado, cortado por um silêncio doendo. A poeira começou a baixar devagar. No meio daquele caos, a única coisa clara era a chave brilhando no chão sujo. No rosto de quem viu, o choque. Nos lábios, sussurros que mal saíam. Não pode ser. Do outro lado da rua, Pedro observava, um sorriso amargo no rosto. Apertava o celular, enviando algo que ia pegar fogo, o vídeo da explosão. Mas bem na hora que ele apertou enviar, o telefone vibrou. Uma mensagem chegando. Pedro olhou a tela e engoliu em seco. O remetente, Camila. Pedro, ele não era um inimigo. Nunca foi. No mesmo instante, a sombra atrás dele se mexeu. Uma silhueta passou rapidamente, quase imperceptível. De volta ao beco, o caos ainda reinava. As sirenes chegavam. Os policiais corriam para agir. Camila, a verdadeira, apareceu. Não aquela máscara fria que tinha falado com Rafael antes, mas a mulher real, assustada,
com olhos vermelhos, suor escorrendo pelo rosto pálido. Ela ajoelhou perto de Rafael, apalpando o pulso dele desesperada. Rafa, acorda, por favor. Não me deixe agora. Gaguejou, as lágrimas descendo rápido. Mas Rafael não respondia. E ela sentiu algo estranho, um toque frio, nada natural. Olhou para trás. A máscara da mulher que se passou por Camila estava parada, imóvel. Só então percebeu que ela tinha desaparecido no último instante, sem rastro. O que você sabe sobre a chave? Perguntou uma voz rouca, fria, que fez a espinha do homem gelar. Ele engoliu a seco, sem resposta. Não adianta mentir. Ela pode mudar tudo. Te demos mais do que ouro, mas se escapar, acabamos todos. Está entendendo? A ligação caiu. No rosto do homem, medo, mas também raiva. No beco, Camila não conseguia desgrudar os olhos de Rafael. A chave ainda apertada na mão dele, como se fosse o único elo restante. Imagens dele em reuniões secretas, em lugares que não lembrava. Falando baixo, fazendo acordos obscuros, com pessoas que controlavam o submundo da cidade. Mas o que mais parecia um soco no estômago era uma conversa gravada, em que Rafael falava com alguém, uma voz fria e calculista que jurava vingança. E no meio da fala, uma frase que não saía da cabeça de Camila. Se tudo sair errado, a queda tem que ser perfeita, e a pessoa que mais confia em mim será a última a saber. Ela tremia. O nó apertou. Rafael não era sua vítima. Ele sempre esteve no controle. Mas de quê, exatamente? Antes que Camila pudesse assimilar tudo, o telefone dela apitou de novo. Era um vídeo. Mostrava uma sala escura, um corpo deposto, coberto parcialmente por um lençol. E a poucos passos alguém de costas, a voz do homem de sobretudo no ouvido de Camila. O passado que você acha que conhece? Tá mentindo. Tudo foi manipulado. O rosto da pessoa virou lentamente. Era Camila, mas não era a Camila que todos imaginavam. Era uma Camila diferente, mais fria, mais perigosa, mais responsável por aquilo do que qualquer um podia imaginar. A verdade explodiu ali, dentro da mão dela. Um segredo que poderia não só destruir Rafael, mas tudo que eles acreditavam sobre amor, traição e poder. A figura virou lentamente, e em segundos toda a certeza dela se despedaçou. Era Rafael. Ele estava ali, bem atrás dela, sussurrando algo no ouvido da mulher que parecia ser Camila, mas não era. Isso não é real, murmurou Camila, mas a voz falhava. Um nó se formou na garganta. Um calafrio cruel percorreu suas costas. E não parava. A gravação caiu na escuridão por uns segundos, só o som abafado. Depois, uma voz forte, impossível de negar, cortou o silêncio. Vocês acham que enganam alguém com esse teatro? Era a voz de Rafael. Clara, firme, vinda de um outro ângulo da mesma sala. Camila sentiu um choque tão forte que quase caiu para trás. Ela não estava sozinha no cômodo onde viu o vídeo, mas não tinha notado a presença do homem que acabara de entrar silenciosamente. Quando virou, encarou o Rafael de verdade, o Rafael vivo, de verdade, o que estava inteiro, consciente, sorrindo com algo na ponta dos lábios. Surpresa? Ele falou baixo, sem tirar os olhos dela. Pensei que já tivesse entendido. Toda essa história,
Nunca foi como vocês queriam acreditar. O ar sumiu do peito dela. Camila andou para trás, os olhos arregalados. Sentiu a cabeça girar, puxada pelo medo, a dúvida escancarada. Você? Ela sussurrou. A revelação estava escancarando não só uma farsa, mas a verdadeira face daquele jogo sórdido. Você matou o homem no clube? A voz estava rouca, mas carregava um alívio bruto. Alívio por finalmente saber tudo. Uma parte dela desejava não estar ouvindo aquilo. Rafael sorriu, cruel. O homem que caiu no clube nunca foi Pedro. Era um espião. Eu precisava limpar o caminho. Todo mundo entra no jogo, Camila. Ou morre. O mundo dela girava contra as paredes. O Rafael que amou, que lutou para salvar, agora se despia. Ele era o arquiteto da dor. E então, a maior bomba. Rafael tirou do bolso um envelope grosso, amarrotado, colocou na mão dela. Leia isso. É tudo o que nunca te contei. Sobre nós. Sobre por que realmente desapareci. Cada palavra que veio daquele papel destruiu uma parte da Camila. Dentro daquele envelope havia um documento, uma confissão. A confissão que o Rafael nunca teria a coragem de dizer em voz alta. Ele não era só o manipulador. Ele era também vítima, vítima de si mesmo. Um homem com uma doença grave, uma mente que via tudo como um xadrez sombrio, onde pessoas viravam peças descartáveis. E ali estava a verdade que derrubava tudo. A Camila que ela conhecia, que amava, era um projeto, um experimento. Eles não eram só amantes ou inimigos. Eles eram partes de um plano criado por alguém ainda mais obscuro. Alguém que fazia até o Rafael parecer pequeno. De repente, o telefone de Camila vibrou. Era uma mensagem que gelou a espinha. Se quer saber quem é de verdade, olhe para trás. O relógio está correndo. Foi quando o som cortou o ar. A voz direta, firme, contra o silêncio que caiu entre eles. Camila, precisamos sair daqui. Agora! Ela nem teve tempo de pensar. Virou a cabeça e encarou o homem de sobretudo preto. Os olhos dele estavam duros, como se segurassem uma tempestade pronta para explodir na hora que fosse. Sem esperar por resposta, ele pegou ela pelo braço, puxou para fora do beco escuro. Lá fora, o vento carregava um cheiro forte de fumaça e ameaça. As sirenes se aproximavam, mais rápidas, mais altas, e no meio do caos, a gente jura que a noite ainda ia piorar. Eles correram, endoidaram pelas ruas estreitas e molhadas, até um lugar escondido, atrasado, abafado, perfeito para um segredo explosivo. De repente, o homem freou, virou para Camila com olhos lívidos. Você acha que o que viu foi tudo? Espere! Um sussurro, tão perto que o frio entrou na espinha dela. Ela girou devagar, o rosto ameaçando derreter de choque. No meio da rua, iluminada pela luz amarelada do poste, estava outra Camila. A máscara perfeita. O mesmo rosto, o mesmo olhar, os mesmos gestos. Mas era diferente. Gelada, vazia. Achei que tinha me despachado, hein? A mulher pronta para ser Camila sorriu, cruel. Camila real sentiu o estômago apertar. Um nó mortal subiu pela garganta. Como? Sussurrou. A falsa deu um passo adiante, revelando algo nas mãos. Um espelho pequeno, antigo, que refletia a rua atrás delas. Mas quando Camila olhou, viu algo que congelou seu coração. Seu próprio rosto mudava diante do reflexo. Se transformava numa figura que não era dela. Uma sombra que sorria, que mentia. A voz da outra invadiu o silêncio. Você nunca foi a verdadeira Camila. Na verdade, nunca houve só uma. O homem de sobretudo puxou Camila para o lado, mas ela estava hipnotizada, paralisada.
Então, como um trovão, a notícia caiu. Um grito vindo de uma multidão que corria atrás delas. Vozes de gente que escapava, boquiaberta. Foi ele, foi Rafael. Camila virou devagar. No meio da confusão, na calçada, estava Rafael. Ou melhor, o que sobrou dele. Não era o homem que conhecia. Não o milionário charmoso, nem o manipulador sombrio. Era outra coisa. Um corpo, um casaco rasgado, uma máscara quebrada mostrando um rosto irreconhecível, desfigurado que doía só de olhar. A multidão se afastava, murmurava assustado. Alguém segurava Rafael, porém o olhar dele encontrava o dela. Não havia vida, só uma promessa sinistra. E então, um sussurro final vindo do nada. Eu sempre estive dentro dele, e agora, dentro de você. O homem de sobretudo puxou Camila pelo braço, com força. Lá estava ele! Pedro! Mas não o Pedro que Camila pensava conhecer? Não, este Pedro tinha olhos gelados, vazios, e um sorriso torto que mal escondia a fúria de anos entalados na garganta. E nas mãos dele, a arma que dissera ter desaparecido. Então vocês pensam que tudo acabou? A voz dele cortou o silêncio, sombria e arrastada. Camila sentiu o peito apertar, o ar sumindo. A multidão se dispersou. Alguém gritou em pânico. O homem de sobretudo se adiantou. Mas Pedro ergueu a arma num movimento rápido e certeiro. Foi o instante em que tudo explodiu. Um disparo, um som seco como uma lâmina cravando o silêncio. Mas não foi para longe. Não foi na direção do homem de sobretudo. Foi para Camila. Ela mal teve tempo de se virar. O choque apagou o mundo. A dor chegou brutal e congelante. Corte no peito, calor queimando devagar, lento. O grito dela se espalhou, cortando as vozes ao redor. O quê? Não! Camila caiu, o corpo pesando num vazio escuro. Um pequeno dispositivo, piscando rumo à luz vermelha acelerada. Isso, ele cuspiu, é o que me fez existir, o que fez a gente ser o que fomos. A multidão recuou chocada. Camila, entre pauíra e sussurro, se espalhava. O que é isso? O que esse cara tá falando? O homem de sobretudo engoliu em seco, visivelmente abalado. É o detonador. A rua inteira pareceu prender a respiração, mas o pior estava por vir. O aparelho começou a emitir uma contagem. Lenta, cruel, implacável. 5, 4, 3... Camila tentou se mover, sentir o corpo queimar, mas estava presa entre a dor e o terror. 2, 1, e num clique sinistro, não! O homem de sobretudo gritou, e no mesmo instante as luzes da rua se apagaram. Tudo virou escuridão absoluta. O silêncio cortava a cabeça de Camila como uma faca, até ouvir distante mais claro um som de escopo, um ruído elétrico, crescente. E então, uma voz, fria, distante que parecia sair de toda parte e de nenhuma ao mesmo tempo. Parabéns, Camila! Você foi o último elo a cair. Agora começa o verdadeiro jogo. A luz voltou lentamente. No chão, a chave ainda brilhava. Mas Rafael, Pedro, aquele homem de sobretudo, todos tinham desaparecido. E no lugar deles, só havia pegadas esparsas, pegadas que se afastavam da cena, rumo a um destino impossível de alcançar. Camila respirou fundo, o peito ainda queimava, os olhos ardiam. Mas aquela voz, aquela presença invisível que havia se revelado no escuro, rasgava tudo. Quem ela era? O que estava acontecendo? Era só a ponta do iceberg. E a verdade? Tinha acabado de virar pó. O que restava agora? E a pergunta que ficou ali, no eco do silêncio, era cruel demais para ignorar. Quem, afinal, puxava os cordéis? E o pior, quem tinha acendido o fogo que ia destruir tudo? O jogo, Camila, mal estava começando. A chuva fina cortava a noite, martelando o chão com um som desesperado.
Camila sentia o peito afundar a cada passo, a dor latejando como punhais invisíveis. O corpo de Rafael estava ali, deitado, a vida escapando em um fio frágil, cheio de sangue e silêncio. O olhar dele, mesmo apagado, parecia carregar uma... Aguenta só mais um pouco. Mas a única resposta foi um suspiro falho, uma promessa quebrada no ar. E então, do nada, o barulho veio. Passos correndo, vozes. Uma multidão de sombras surgia, carregando confusão, medo e raiva. Pedro apareceu na esquina, os olhos em chamas, a arma ainda na mão trêmula. Camila congelou. A dor no peito explodiu, massacrando o que restava de esperança. "Chega!" gritou o homem de sobretudo, jogando-se entre Pedro e ela. "Isso não vai levar a nada." Pedro riu. Um som seco, cruel. "Você nunca entendeu. Não era sobre eles." No fundo do peito, um nó novo. Medo, coragem e uma certeza difícil de carregar. O jogo devolvia a ela seu convite final. E a cidade, velha e pulsante, sabia que nada mais voltaria a ser igual. Curtiu esse desfecho chocante? Então se liga. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmaga o botão de like agora para ajudar o canal a crescer. E não para por aí. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias, o que você acha que vai rolar depois desse final de tirar o fôlego. Quero saber tudo e mais. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também merecem conhecer esse desfecho explosivo. Só os verdadeiros fãs entendem a força dessas ações e como elas mantêm as melhores histórias vivas por aqui. Agora, vai lá! Vamos fazer esse canal bombar juntos!